Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Eu sou Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso às vésperas do Natal do ano de 2022. E é com grata satisfação que nós acolhemos aqui, ainda que pelo Zoom, o cônego José Bison, da Casa da Reconciliação de São Paulo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Boa tarde, cônego Bison. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, queridos ouvintes, participantes deste belo e sensacional programa Conviver. Um padre sendo entrevistado por um dirigente espírita na TV Mundo Maior. Olha que beleza! Sinal de convivência é sinal de conviver. Um grande abraço a você, Afonso, as pessoas que estão nos bastidores e as pessoas que participarão desta nossa programação no dia de hoje. Um beijo no coração e a nossa saudação fraterna, saúde e paz para todos. Muito bem, o programa de hoje está sendo gravado e, portanto, nós não temos a participação dos ouvintes e telespectadores nas questões das perguntas, na participação, no envolvimento. Mas eu gostaria, peço atenção aí da técnica, de receber por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, a sua apreciação, o seu comentário, perguntas que não foram feitas, sugestões, críticas e comentários, e também você, telespectador e ouvinte, nos ajude indicando alguém que gostaria que estivesse aqui no próximo programa. Eu vou apresentar o cônego José Bison, que é muito caro ao diálogo interreligioso. Ele é mestre em ecumenismo pela Pontifícia Universidade São Tomás de Roma. Ele é assessor da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, membro da equipe de coordenação do Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs, o MOFIC, e da Comissão Nacional Anglicano-Católica Romana, o CONAC. Ele é coordenador da parte católica da Comissão Nacional de Diálogo Religioso Católico-Judaico e da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso do Regional Sul 1. À frente da Casa da Reconciliação, o cônego José Bison também é responsável pelo ecumenismo e diálogo interreligioso na Arquidiocese de São Paulo. Ele é professor e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Diálogo Interreligioso e Ecumênico da Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. É autor de vários livros, entre eles A Unidade na Diversidade, Diálogo Católico-Judaico no Brasil, Espiritualidade do Padre Diocesano, Meios para uma Espiritualidade Presbiterial, Diálogo Interreligioso, 40 anos da Declaração Nostra Aetate 1965-2005, Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz, Jubileu de Ouro do Diálogo Católico-Judaico, Ecumenismo, 40 anos de Decreto Unitatis Redintegratio 1964-2004. Portanto, estamos aqui com uma autoridade eclesiástica, com um pesquisador
estudioso da Igreja Católica Apostólica Romana e autoridade no diálogo interreligioso. Cônego José Bison, às vésperas do Natal, nos escritos históricos, nós encontramos assim, Jesus de Belém, e também encontramos Jesus de Nazaré. Por que existem essas duas denominações, designações, sobre o local de nascimento de Jesus Cristo? Querido Afonso, queridos membros deste programa, as pessoas que estão nos bastidores, as pessoas que estão nos acompanhando nesta tarde de sábado, dia 24 de dezembro de 2022. É uma graça, é uma bênção poder estar aqui no seu lar, participando desse momento sobre o Natal do Menino Jesus. A Virgem Maria, a mãe de Jesus, era de Nazaré. O pai, que nós chamamos adotivo, aquele que proporcionou a educação, a criação de Jesus, São José, era de Belém. E os dois iam para o recenseamento. Era o período da época, tinha o censo também, viu, Afonso, naquela época, não é só agora que tinha o censo, né, que é importante, isso é muito importante na vida das pessoas, para saber das reais realidades e necessidades do povo, e eles foram a Belém para o censo. E a Virgem Maria, ainda jovem, estava grávida, e estando em Belém, ela entra em trabalho de parto, e para eles não havia lugar na hospedaria. Com certeza já estavam todas tomadas para outras pessoas que também foram para o recenseamento. Sobra-lhes uma manjedoura, sobra-lhe o espaço para que eles possam, então, dar à luz a Jesus Cristo. Aí, então, Jesus nasce em Belém. Talvez algumas pessoas o chamam de Jesus de Nazaré, porque ele depois foi criado em Nazaré, juntamente com sua mãe, com seu pai adotivo, José. Então, se nós pegarmos na tradição bíblica, né, Jesus de Nazaré, Jesus em Belém, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Messias, são atribuídos vários nomes, vários títulos, né? Mas o que é central e o que importa é que Jesus, para os cristãos, para nós católicos, que Jesus é o Filho de Deus. E nasce em Belém para concretizar a profecia dos profetas, profeta Isaías e de outros profetas. Então, nós acreditamos que Jesus, ele é universal, ele é de todos. É Jesus de São Paulo, é Jesus da Alemanha, é Jesus da França, da Argentina, do Brasil. Ele é para todos hoje. É hoje, aqui e agora, porque Deus é presente onde ele está. Cônego Bison, o Natal é a data máxima da cristandade. Mas parece que nós estamos cada vez mais distantes da verdadeira essência dessa comemoração. O senhor acredita que as próximas gerações vão acabar esquecendo o verdadeiro significado do Natal? Corre-se o risco, Afonso, corre-se o risco, né, de perdermos aquilo que é o essencial, não é? E de nós entrarmos dentro de uma outra perspectiva. Hoje, se nós olharmos o Natal, as pequenas comunidades, aqueles que creem que Jesus é de fato o Filho de Deus, o celebram com dignidade. Mas também tem uma grande maioria que ficam vamos chamar assim, nos arredores. Fica na área comercial, na área da confraternização social, entre amigos, entre familiares, na troca de presentes. A gente vê cidades todas iluminadas, enfeitadas, e assim a gente vai ver. Então,
a mídia social, as redes sociais, né? E também o consumismo hoje divulga muito mais isso. O consumo, o consumismo, é o ter, é o ser, e esquece exatamente da essência. Mas na medida em que tivermos ainda uma, duas, três pessoas que creem exatamente que Jesus Cristo é o centro e o fundamento da fé cristã, nós não perderemos. A maioria das pessoas da sociedade vão ficar na periferia daquilo que é de fato o Natal. Vão ficar com o amigo secreto, vão ficar com uma árvore de Natal, vão ficar. É como celebrar um aniversário. Não sei se já aconteceu isso contigo, ou já ficou sabendo de uma história. Alguém faz uma festa surpresa para o aniversariante e o aniversariante não vem. Claro que o Natal não é o aniversário de Jesus, né? Um dia eu fui convidado, eu posso contar um fato? Por favor, Cônego Bison. Nós fomos convidados, isso há 20 anos atrás, 30, quando eu era pároco no Jardim Aricanduva, que eu tenho, assim, boas lembranças daqueles tempos, né? Eu fui convidado para uma festa surpresa de aniversário. Fomos lá. A esposa, muito querida, contratou um buffet, fez toda a surpresa. E esqueceu de falar para os amigos dele de trabalho, e onde ele trabalhava. E ninguém falava nada do aniversário dele, nem a família, nem a esposa, nem os filhos, que na época eram crianças e adolescentes, né? Quando terminou o trabalho dele ali por volta de 6 horas, cadê? Vamos para casa. Não, hoje é seu aniversário, não vai ter nada, mas vamos comemorar aqui no bar aqui do lado, tomar alguma coisinha, comemorar seu aniversário, para não passar em branco. Ele foi. E nós lá no restaurante, no salão de festa, esperando o aniversariante. E cadê? Meu Deus. E naquela época não tinha celular ainda, Afonso. Ah, meu Deus do céu. Ah, que aniversário. Que aniversário, né? Então, é um pouco isso. Se preparou surpresa, se preparou festa, se preparou tudo, o aniversariante não veio. Hoje, claro que eu já disse que Natal não é aniversário de Jesus, mas se nós prepararmos a comida, a bebida, os presentes, os enfeites, a casa, a festa, as luzes e tudo isso. Mas se nós não nos prepararmos interiormente para ter uma experiência real com aquele que nós estamos comemorando, fica o Natal xoxo, o Natal vazio, sem sentido. É um Natal do jeito deles, mas não é o Natal cristão. Mas enquanto tiver pessoas que creem, que testemunham a presença do Jesus, o ressuscitado, ele estará presente entre nós e o Natal acontecerá. Eu peço licença ao nosso entrevistado para registrar na produção do programa de hoje Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, lá do Bom Retiro, e Bruna Paz, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos de hoje, Rogério Palma, competente como sempre, e na edição, Edi Pontes. Cônego José Bison, as perguntas estão aqui, muitas foram encaminhadas, o senhor foi sugerido como entrevistado no programa de hoje, e a pergunta é a seguinte: a crescente influência de doutrinas políticas materialistas, agnósticas, como o socialismo nas religiões, podem estar contribuindo para destruir os costumes e datas importantes da fé? Com certeza sim. Tudo aquilo que vem para a destruição, tudo aquilo que gera morte, aquilo que não gera vida, aquilo que não dá dignidade às pessoas humanas, aquilo que não é fraternidade, aquilo tudo que não é qualidade de vida, que é ambição, que é escravidão, que é exclusão, que gera morte, tudo isso gera um impacto e causa, assim, uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Então, nós podemos dizer que sim. Então, tudo aquilo que não nos garante a qualidade de vida, a vida das pessoas, a convivência, é aquilo que o próprio Jesus disse no Evangelho.
o reino de Deus está entre vós, ele é como uma semente de mostarda. O reino de Deus está entre vós, é como uma porção de um fermento que está entre vós, que ele cresce. Então, tudo aquilo que abafa essa semente, tudo aquilo que abafa essa massa que não deixa crescer, não deixa ser fermentada, é como a semente jogada. Umas cai à beira da estrada, outra entre as pedras, outra entre os espinhos, outra num terreno arenoso e outra cai em terra boa. Então, tudo isso, essas sementes que estão nas pedras, nos espinhos, são essas situações que o irmão acaba de mencionar, que não deixa acontecer a presença de Deus entre nós e que não deixa acontecer o reino de Deus florir e criar, gerar fraternidade e humanidade, respeito, dignidade entre nós. Então, tudo aquilo que é para distanciar, destruir, impedir, isso tudo a gente vai percebendo que não gera vida, gera separação, gera morte, gera dor, gera sofrimento. Então, isso não é a vontade de Deus, não é a vontade de Jesus, que se faz presente entre nós. É Jesus que vem da divindade, vem de Deus Pai, ele vem entre nós, seres humanos, para se tornar igual a nós e para nos elevar e nos colocar de volta nos braços de Deus. Então, tudo aquilo que interfere em esse meio, tudo isso é destruição, é pedra, é espinho, é terreno arenoso, e isso não nos deixa construir um mundo melhor. Cônego Bison, o senhor mesmo se referiu há poucos instantes, do simbolismo da data do nascimento de Jesus. E nós temos algumas pessoas aqui perguntando, mandaram pelo e-mail, que o senhor comentasse o porquê da escolha do dia 25 de dezembro para essa celebração tão importante. De fato, Afonso e queridos ouvintes, uma excelente pergunta que chega através dos nossos ouvintes, né? Então, de fato, Jesus, nós não temos a certeza que ele nasceu no dia 25, mas que foi uma data escolhida lá no século III, século IV, né? Por que o 25? Isso tem algo ligado com a natureza, né? Dia 25, à noite, o dia é o dia mais curto, pelo menos no hemisfério norte, e depois, a partir daí, vai se acrescendo, a luz vai se ampliando, os dias vão se tornando mais longos. Então, ligado a alguns fatos da história, alguns acontecimentos que era próprio da época, né, que as pessoas vivenciavam. Então, a partir do século III, século IV, eles preferiram marcar o dia 25 porque está caracterizado com a luz, o sol. E Jesus é o sol da justiça, é a luz do mundo, né? E aí nós vamos perceber também que nesse dia 25, né, está ligada à luz do mundo, à luz da vida. Então vai dizer assim, 25 de dezembro, então, não é a data que ele nasceu, mas se nós recordarmos, tem a estrela de Belém. Os magos seguiram a estrela, é uma luz, né? Então, 25 de dezembro está ligado com a questão climática, a questão do tempo, para que, de fato, fosse uma festa marcada, escolhida, dando-se um significado, como Jesus Cristo, a luz do mundo, Jesus Cristo, a luz para todos, e aquele dia é o dia significado e cheio de significado. Eu diria, é um dia com muito significado para a escolha do dia 25. Não sei se eu consegui responder ou não, mas a situação é um pouco por aí. Aqui tem muita pergunta e muita curiosidade sobre o Natal, mas tem uma que é mais assim pessoal, mas eu vou passar, eu sei que o seu coração... Passa. Se eu souber responder, a gente está aqui tentando, nos esforçando para isso. Tenho certeza. É a pergunta... O senhor, dentro de sua atividade religiosa, muito louvável,
poderia nos contar um caso, vivenciando uma situação ligada ao Natal que muito lhe emocionou o coração, ou o alegrou? Tem muitas, querido Afonso, e essa pessoa querida que faz essa pergunta, tem muitos fatos que me ligado à questão da luz e à questão da vida. Uma delas, eu estava nos anos 81, eu fui trabalhar como missionário no Belém, no estado do Pará, no sul do Pará, né? Cuja capital é Belém. E nós fomos um dia numa missão, num povoado, depois de longos quilômetros de estrada de terra, saindo de São Geraldo do Araguaia, e fomos para um povoado na beira do rio Araguaia chamado Itaipavas, né? E depois dali nós íamos, a gente fazia assim uma escala, né? Uma peregrinação visitando as comunidades ribeirinhas, as comunidades rurais, e depois de 8 dias nós voltávamos à sede que estava e que está ainda hoje em São Geraldo do Araguaia. E no caminho, nós estávamos indo, nós nos perdemos. Nós estávamos em 4, 5 pessoas, né? Nos perdemos no meio daquela mata, tinha as trilhas, não tinha ninguém. Andamos, ninguém reconhecia o caminho, e nós estávamos cada vez mais andando mata dentro e não chegávamos a lugar nenhum. Depois de muito andar, nós encontramos um casebre no meio do mato. Não tinha assim sinais de residência, que tinha alguém ali. E de repente nós vimos uma pessoa que estava escondida atrás de uma árvore. A gente via que ela punha a cabeça assim, pouquinho para nos ver. A gente perguntava, ela se escondia de novo, de medo. Seguimos adiante, escureceu. Escureceu e nós... E o que acontece? O nosso carro, possivelmente um dos fusíveis da bateria, da parte elétrica, a luz do carro não acendia. Era uma Toyota velha, né? Estávamos eu no volante, do meu lado tinha a irmã Helena, e no banco traseiro tinha o Neide, um dos meninos, e tinha um senhor que nos acompanhava, que era da região, mas só que também ele não conhecia, continuávamos perdidos do mesmo jeito. E fomos andando, aí de repente entramos num lugar, a mata fechada, os galhos das árvores sobre a trilha cruzavam os seus galhos, mas nós tínhamos aquela trilha, mas parecia algo assim incrível. E a pessoa que estava do meu lado dizia assim: Bison, acenda o farol do carro. Eu dizia assim: não tá, eu estou acendendo, não funciona. Por Jesus e Santa Luzia, que as luzes esclareçam, por Jesus, luz do mundo, acenda essas luzes, né? E nada. Mas eu via a trilha, né? Eu via a trilha, então a gente ia devagar, caminhando, dirigindo, 5 por hora e tudo isso, para não causar nenhum acidente, e cada vez mais mata dentro e tudo isso. Lá no fundo, depois de minutos andados e quilômetros percorridos, vimos uma lanterna que fazia assim, ó, né? Olha lá, a luz está surgindo, está chegando alguém. Tinha uma criança, filho da Oneide, falou: é lobisomem. Eu falei: não é lobisomem, não. É a luz que vem ao nosso encontro e que vai nos dar. Eram as pessoas daquele povoado, daquela área agricultura, que estavam vindo ao nosso encontro, porque eles escutavam o barulho do carro, mas não sabiam para onde nós estávamos. E aí, quando nós nos encontramos, que alegria, salvação chegou, enfim, né? Aí eles iam à nossa frente com a lanterna, né? Um farol, um luminete, eu nem sei o que tinha mais na mão, e chegamos ao local, já estávamos relativamente próximos. Chegamos no local, todo mundo cansado, suado, e muitas histórias. Um dia eu paro para contar para você, se você quiser, dessa experiência missionária. Chegamos lá, a comunidade nos esperava, foi festa, tudo isso. No dia seguinte, o carro nós fomos sair, não pegava. E aquele senhor
que foi conosco, falava, eu não entendo nada disso. Mas tinha um senhor que falou, eu também não entendo, mas vamos ver. Ele foi lá, tocou um botão, né? Fez lá e, né? Acendeu. As luzes acenderam, né? Quando nós vimos aquele clarão, né? Eu dizia assim, gente, é Natal, é Jesus, é luz do mundo, ele não quer que nós ficamos na escuridão, ele quer nos conduzir na luz, né? Vamos traduzir isso, é das trevas para a luz, né? Só tem um detalhe, peraí. Quando nós o encontramos, eles tinham as luzes dele, e aí, isso que eu ia dizer, e me falou, as luzes do carro acenderam, e foi um clarão, e aí nós chegamos no lugar. Aí no dia seguinte, ao sair, o carro não pegava. Aí o senhor foi lá e arrumou, aí nós voltamos para a cidade. Os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo não acreditam no que eu estou dizendo. Eu, Bison, não sei como que nós passamos naquele lugar, naquela noite, naquela escuridão. Depois, no dia seguinte, que era dia de sol, de tudo isso, voltamos pelo mesmo caminho até um determinado momento e depois nós pegamos um sentido e para pegar a estrada central. Então, é a luz, é Natal, era exatamente nesse período. Exatamente nesse período. E outro fato, eu talvez estou demorando demais, fui chamado também, quando eu estava no Aricanduva, para dar assistência a uma família que tinha um filho que estava hospitalizado num hospital aí na Zona Norte. Hoje é chamado Hospital dos Japoneses, alguma coisa assim, tem um nome próprio, né? Quando a gente vai pela Dutra, aí no sentido Rio de Janeiro, a gente vê o hospital assim à direita, no alto. E nós fomos lá. Eu, o pai e a mãe da criança, de madrugada, que eles vieram me buscar de madrugada, porque o médico disse, teu filho, se vocês são cristãos católicos, batizam porque o que a medicina tinha que fazer, já fizemos. Aí eles chegaram em casa lá no Aricanduva, 2, 3, 4 da manhã, e eu disse, eu vou lá amanhã à tarde, eu batizo. Não, padre, tem que ser agora. Eu vou lá e faço o batismo de emergência. Não, padre, tem que ser batizado. Então vamos lá. Chegamos lá e encontrei o médico que fez o parto e a enfermeira, o pai e a mãe da criança, a criança ali naquele bercinho pequenininho, numa estufa, na UTI. Aí eu disse ao médico, eu falei, doutor, é a primeira vez, eu sou padre jovem, eu devia ter 1 ou 2 anos de padre, eu nunca me vi numa situação dessa com batizado, eu tenho aqui o óleo, tenho a água, que faz parte do ritual do batismo, então eu precisaria de colocar a minha mão dentro da estufa, e eu não quero levar, através do óleo ou da água, uma contaminação para essa criança. Eu vim aqui para dar vida para ela, né? Ele disse assim, faça o que a sua religião e a religião dos pais recomenda, porque o que a medicina fez nós já chegamos ao limite. Meu irmão Afonso, meus irmãos ouvintes desse programa, no que eu fiz a primeira unção com óleo, no peito da criança, né? Logo no início do ritual do batismo, a criança, ela voltou o olhar para mim, sorriu e ela fez um alongamento enorme, espreguiçava, sorria. E do lado de cada estufa, o pai chorava, a mãe chorava, o médico chorava, a enfermeira chorava e o padre chorava. Então, é sinal de luz, é sinal de fé, sinal de vida, né? Então, são esses 2 fatos que me marcam. Já com 41 anos de padre, isso aconteceu há 40 anos atrás. E eu sempre reporto esses acontecimentos com o Natal, que é vida, que é luz, que é graça. Não sou eu, Afonso, que fiz a criança sorrir e tudo isso, mas é a graça de Deus. Não fui eu que fiz a luz daquela Toyota acender, foi a graça de Deus, foi a luz do mundo, enfim. É um gesto de fé que, humanamente, não tem explicação.
O senhor é um missionário de Jesus, não há dúvida disso. O senhor, aonde está, o senhor multiplica a luz do Evangelho. Cônego Bison, nós que trabalhamos na área editorial, eu já estou vendo um livro aí, Lindos Casos do Cônego Bison. Porque deve ter muita história por aí. Tem muita história. Tem histórias bonitas, Afonso. Tem histórias bonitas, né? Quem sabe um dia. Como dizem os italianos, chi lo sa. Os nossos irmãos muçulmanos, né? Inshallah. 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 Cônego Bison, Desculpa ter alongado aí nesses dois exemplos de luz, de vida e tudo mais. De jeito nenhum. O senhor foi brilhante e nada melhor do que estas palavras para reforçar nossa fé nesses dias tão difíceis em que às vezes falta esperança no coração de todos nós. Agora nós vamos dar asas à imaginação. Faz de conta, no reino do faz de conta, se o senhor hoje se encontrasse frente a frente com Jesus Cristo, qual seria a pergunta, a colocação que o senhor faria junto dele, Cônego Bison? Primeiro eu daria um grande abraço, né? Eu daria um grande abraço e diria assim, olha, toque os corações do nosso povo brasileiro, toque o coração de muita gente. Tem pessoas que têm muita riqueza, mas não têm amor ao próximo, não têm respeito, não têm solidariedade. Toque o coração dessas pessoas, né? Para que a criação do mundo, né? Como diz a encíclica Laudato Si, né? Louvado seja o cuidado com a criação. Que nós tivéssemos um cuidado com os rios, que nós tivéssemos um cuidado com as matas, que nós tivéssemos um cuidado com os animais, que nós tivéssemos um cuidado com as águas, e principalmente com os animais, as aves, os peixes, mas muito e muito e muito mais, qual é o sentido da nossa vida, que todos fôssemos tratados com dignidade, sem preconceito, sem ódio, sem racismo, sem intolerância, né? É isso que eu diria ao Criador, né? Toca no coração da humanidade, né? O Senhor criou esse mundo tão bom para todos, por que que alguns querem tudo para si e tem muitos sofrendo na miséria, a fome, né? O desemprego, a doença, quantas coisas. Então era isso que eu diria para ele, né? Olha para o nosso povo, Senhor. Eu sei que o Senhor olhou, mas tem uns que estão olhando ao avesso, não estão olhando para as pessoas. Toque no coração deles. Toque no coração para que possamos viver com igualdade, liberdade, fraternidade, pão na mesa de todos, né? Celebrar a diversidade religiosa, a diversidade racial, a diversidade humana, né? Eu faria isso, meu irmão. Muito bem, tocante, Cônego José Bison. Nós estamos conversando aqui no programa Conviver inteiramente ligado ao diálogo interreligioso. Devemos muito aos conhecimentos que nos foram trazidos, e não apenas no dia de hoje, mas ao longo de muitos anos, pelo Cônego José Bison, ele que está à frente da Casa da Reconciliação de São Paulo, que é o braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana para o estreitamento dos laços com aqueles que são de outras religiões. Cônego Bison, uma pergunta que toca o nosso coração aqui. Se Jesus fosse nascido hoje entre nós, a história se repetiria? Ou seja, ele seria incompreendido, repreendido, perseguido, preso, visto como subversivo? Qual a sua opinião? Olha, diante do que nós estamos vivendo, a realidade atual hoje, né? Dezembro de 2022, Natal de 2022, onde a gente vê pessoas, Afonso, que vivem não para si, mas vivem para os demais. Olha, por exemplo, dentro da tradição espírita, quem que você lembra? Uma pessoa da tradição espírita, do espiritismo, que deu a sua vida para o bem da humanidade.
Um exemplo, Chico Xavier, por exemplo. Dentro do cristianismo, bem perto de nós e longe de nós, duas mulheres. Na Bahia, Irmã Dulce. Nas Índias, a nossa querida Teresa de Calcutá. Se nós olharmos em outros segmentos religiosos, Martin Luther King. Se nós olharmos em outras tradições religiosas, Gandhi. Foram pessoas que viveram para a humanidade e foram incompreendidas, não foram? Foram incompreendidas, foram, como eu diria assim, sofreram bullying, sofreram injúrias, sofreram discriminação. Será que era pelo bem que fazia ou será que as pessoas colocam o rótulo religioso na frente? Ah, não, mas ele é espírita. Ah, não, mas ela é católica. Ah, não, mas ele é indiano, é hindu. Ah, não, ele é protestante. Ah, não. Né? Então, eu vejo hoje quantas pessoas, né, no mundo que querem o bem da humanidade, que estão preocupados com o bem-estar, com a qualidade de vida, não com riqueza, mas que todas as famílias tivessem o necessário o suficiente para viver todo mundo igual. Uma casa digna, um trabalho digno, um carrinho digno, um telefone celular, todo mundo. Por que uns podem ter um iPhone de última geração e o outro não pode ter? Por que um pode ter 2 mansões, 3 mansões, uma na casa de campo, uma na casa da beira-mar, outra mora no Jardins e outro ressobra a barranca de um rio, a barranca de um córrego? Então, tem pessoas que vão com seus gestos mostrando, não é? A humanidade, a dignidade das pessoas. Olha o Papa Francisco, por exemplo, dentro hoje da Igreja Católica, o que ele fala é uma pessoa que eu admiro muito, não sei o irmão Afonso, né? Mas é uma pessoa que... E como que ele é dentro da própria igreja, Afonso? Como que ele é incompreendido, né? E hoje é uma coisa muito engraçada, não quero criar polêmica, né? Hoje, no dezembro de 2022, quando uma pessoa faz assim, ela é taxada. Ele é comunista. Como se comunista fosse aquilo que na minha época dizia que eles comiam criança, né? A gente ficava pensando que a gente era criança, a gente se escondia. Ficava com medo de ser comido por um comunista, né? Enfim, então a gente vai percebendo, né? Como que hoje pessoas que têm essa vontade de fraternidade, de liberdade, dignidade, qualidade de vida, também são discriminadas. Então eu digo, se Jesus chegasse disfarçado, aí ele seria incompreendido e hoje ele seria colocado numa câmara de gás. Não mais na cruz, porque a cruz hoje não tem mais. Ou morreria de fome catando comida no lixão, quem sabe? Então eu penso assim, meu irmão, né? Olha você também não é incompreendido no seu serviço? Né? Cônego Bison, essa reflexão toca o nosso coração. Muito bom ter o senhor aqui. E nesses momentos finais, porque passa depressa, quando o assunto é importante, quando o entrevistado é brilhante, o relógio parece que anda mais depressa. Aliás, eu acredito que o tempo é relativo. Eu queria deixar esses 2 minutos finais para suas despedidas, para suas bênçãos. Eu peço as suas bênçãos nesse instante para todos os lares dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. E desde já eu vou lhe dizendo, Cônego José Bison, do coração, e a todos aqueles que estão conosco, um Feliz Natal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui contigo. Eu sei que não sou a pessoa à altura do seu programa, porque tem sempre pessoas de nome, renome sendo entrevistados, né? Mas o que tem me dado esperança, Afonso, nesses últimos tempos, no período de advento que nós estamos vivendo, em preparação ao Natal, é o profeta Isaías, é o profeta da esperança. Nos relatos que nós estamos lendo desde o começo de dezembro, na liturgia, no dia a dia, o profeta Isaías.
em meio a confusões, em meio às dificuldades, ele sempre vem dando sinais de esperança, sinais de vida nova. E outro que tem me ajudado muito nesse tempo é o profeta São João Batista, aquele que foi à frente de Jesus, o precursor, né? Então eu gostaria também que as pessoas que nos acompanham nesse momento, também em meio às dificuldades, aos sofrimentos, não percamos a alegria da vida, não percamos a esperança e acreditamos em dias melhores. Mas cada um e cada uma de nós precisamos começar a fazer acontecer a partir de onde estou. Com a minha palavra, com o meu testemunho e com a minha ação. Que eu possa ser, onde eu estiver, um sinal de respeito, um sinal de amor ao próximo. Aí é o sinal da presença de Deus, é o sinal da presença do Criador. E aquilo que ele nos disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Um santo e feliz Natal a você, meu irmão, aos nossos irmãos e irmãs que estão nos bastidores, para que esse programa chegue ao ar, e aquelas pessoas que estão chegando em suas casas. E que 2023 seja um ano de alegria, um ano de renovação e um ano novo de esperança e de muita justiça, muita paz e muita democracia. Em nome da Fundação Espírita André Luiz, o nosso muito obrigado ao nosso querido irmão cônego José Bison, da Casa da Reconciliação de São Paulo, braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana, no trato com o diálogo interreligioso. Feliz Natal e muito obrigado a todos que nos acompanharam no decorrer deste ano de 2022. O melhor está por acontecer. Muita paz, muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.